meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz verteste teu sangue assim, sangue pelo qual sempre posso viver. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Me mais grato a ti, mais grato a ti. Amados irmãos, irmãs, hoje nós celebramos mais uma das solenidades natalinas, a Mãe de Deus, a maternidade divina. E por uma feliz coincidência, no calendário civil, nós nos preparamos para a passagem de ano, que nós chamamos simplesmente Ano Novo. Embora o Ano Novo não seja um evento religioso, esta data tem uma incidência em nossa vida espiritual e, de certa forma, até na liturgia. De modo que todos os que rezam hoje, rezam pedindo ao Senhor suas bênçãos para o ano que se inicia. E de fato, na própria liturgia está previsto um texto, uma leitura, a bênção de Arão, exatamente por causa do início do novo ano civil. Mas eu dizia por essa feliz coincidência, porque a festa que celebramos e o calendário litúrgico, porque
quando nós festejamos a maternidade divina, o fato de que uma mulher trouxe para o mundo o eterno, aqui está o princípio de toda novidade e de toda renovação, de toda vitalidade do mundo. A novidade absoluta, no sentido literal da palavra, o eterno que entrou na história por esta mulher, por esta porta do céu. Porque quando nós dizemos que Maria é porta do céu, não dizemos com isso que ela é porta do céu porque por meio dela o homem vai ao céu, mas no sentido de que por meio dela o céu veio aos homens. Pois bem, aqui está o princípio de toda novidade. E eu gostaria de modo especial, indicar que talvez devêssemos fazer uma reflexão, uma meditação, com algumas indicações de como deveríamos viver o início desse novo ano, com uma atitude, eu diria que cristã, bíblica, evangélica. Imaginei que talvez fosse importante ter presente uma festa que não é cristã, que não pertence ao nosso mundo, mas de qualquer forma tem raízes bíblicas. É a festa dos judeus. Os judeus têm uma festa para o ano novo. O ano novo dos judeus chama-se Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano, o início do ano. E os judeus, quando celebram o ano novo, o Rosh Hashanah, nessa festa eles têm dois nortes, duas indicações. Eles veem esse ano novo com dois referenciais. Entende que o ano novo é o Yom HaZikaron, isto é, um dia de memória. Eles começam o ano novo fazendo memória. Talvez nós devêssemos fazer isso, iniciando o ano novo, fazer como os judeus, um Yom HaZikaron, um dia de memória, recordar. Acho que até na televisão se faz um pouco disso, uma retrospectiva. Talvez devêssemos fazer uma retrospectiva para ver, além do que aconteceu ou o que não aconteceu, porque, infelizmente, esse ano aconteceu muita coisa que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, e também não aconteceram muitas coisas que nós gostaríamos tivessem ocorrido. Muitos casamentos não foram celebrados, muitos batismos não foram realizados, enfim, muitas viagens não foram feitas. Mas vamos fazer uma recordação em outro sentido, em outra direção, colocando os olhos sobre nós mesmos. O que foi que nós fizemos de bom e o que foi que nós fizemos de errado? Yom HaZikaron é exatamente isso, fazer memória. É importante fazermos memória para podermos avaliar bem o que é a nossa vida. E por que essa memória é importante? Pois bem, eu explico. Porque para os judeus no Rosh Hashanah, uma coisa também importante e que eles têm presente é que esse dia, o Capodano, o Ano Novo, é o Yom Hadim, quer dizer, o dia do juízo. Ou seja, o começo do ano é aquele momento em que Deus tem uma sentença para o ano que vai começar. É curioso que o Rosh Hashanah se encerra com uma outra festa judaica, chamada de Yom Kippur, o dia da misericórdia. Pois bem, se Deus vai nos julgar, seria importante pedirmos misericórdia a Deus. No ano que se inicia, que nós pudéssemos dizer ao Senhor, colocar-nos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que não faça de nós vaso de ira, mas faça de nós vaso de misericórdia. Pedindo ao Senhor que não nos trate segundo os nossos muitos defeitos, mas segundo a sua grande misericórdia. E é por isso que a celebração do Ano Novo, para os judeus, é marcado por um tema bíblico, teológico, que eles chamam de Teshuvá. O que quer dizer Teshuvá? Arrependimento. Pois bem, irmãos, eu fiquei pensando do que
e aí eu fiz uma análise talvez mais pessoal, mas eu penso que pode servir de norte para os irmãos que me escutam, do que eu deveria mais me arrepender. E me veio, ocorreu uma palavra, da ingratidão. Eu penso que uma das maiores tentações deste ano que nós tivemos foi exatamente o da murmuração, o do reclamar, o de não agradecer a Deus. Porque do nosso ponto de vista, talvez tenhamos muito do que murmurar, do que não aconteceu ou do que aconteceu. Talvez muitos irmãos pudessem dizer que talvez no final, olhando no final do ano, pensasse, fazendo essa avaliação, essa retrospectiva, imaginasse que teriam mais do que murmurar do que para agradecer. Mas eu imagino que quando a gente se coloca diante do Senhor para o seu juízo, a gente vai se dar conta que no final de tudo, no resumo da ópera, a gente tem mais o que agradecer, mais o que bem dizer, porque quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, nós podemos dizer como a Escritura diz: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem estado conosco, mesmo que coisas difíceis tenham acontecido, mesmo que a enfermidade tenha batido na porta de nossas casas, das vidas de nossas famílias, mesmo que o desemprego, mas quando nós olhamos para a nossa história, nós nos damos conta de que o Senhor tem sido fiel para conosco. Por isso, irmãos, olhando para este ano, o nosso maior arrependimento, e eu proponho isso, talvez, se não para todos, mas para alguns, arrependamo-nos de nossa ingratidão para com o Senhor. E peçamos que nesse ano que se inicia, nesse novo ano, o Senhor nos dê a graça de sermos vaso de misericórdia. Que o Senhor mude a sentença do ano que se inicia e nos dê um bom ano. Por isso que a liturgia nos diz que o Senhor te abençoe. O texto fala de uma bênção: o Senhor te abençoe. Quem pode nos abençoar é Deus. E aí ele nos diz de que modo o Senhor nos abençoe: que o Senhor te abençoe e te guarde. E por fim diz que o Senhor mostre a sua face. Pois bem, nós vimos a face de Deus em Jesus. Que o menino que veio pela Virgem, que é a fonte de toda bênção, de toda graça, que veio no ventre da Virgem, vem em nosso coração. E que nós possamos agradecer, bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor pelo ano que se passou. E eu já lhe proponho, nesse início de ano, agradeça pela bênção que ainda não chegou, mas que pela fé nós já cremos que o Senhor nos dará. Que nós tenhamos um coração agradecido, que nós tenhamos lábios que louvam, como a Virgem que disse a Deus: a minha alma engrandece o Senhor. Que nós tenhamos pulmões bem dotados para cantar hinos e dizer como Zacarias: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. Que nós tenhamos a vitalidade do Espírito para dizer como o velho Simeão: agora podeis deixar o vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação. Ou dizer como os anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Que nós tenhamos gratidão em nosso coração, louvor em nossos lábios, que já comecemos esse ano com a atitude correta, não a da murmuração, mas a do louvor e da gratidão. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.